Pessoal, estamos aqui no podcast Inspira Sucesso com mais um episódio do Inspiração e hoje aqui na minha frente o digníssimo MV. MV, seja bem-vindo. Obrigado, Dê. Boa tarde. É um prazer, é uma honra estar aqui, podendo ter esse momento aí contigo e com quem está nos assistindo aí, falar um pouquinho daquilo que Deus separou para nós, né? Não só nesse dia, mas aquilo que Ele já vem construindo ao longo do último ano, que foi aí o ano que a gente acabou escrevendo o livro, né? Legal, muito obrigado. Você falou de honra. Algumas vezes a gente cita essa palavra aqui no podcast. É uma honra ter você no livro conosco e uma honra ser seu amigo e ser seu irmão, cara. Eu que digo. Muito obrigado. Muitas vezes eu já disse, né, que aquela vez que eu te visitei ali, mas depois eu vou falar mais sobre isso. Ali você ganhou meu coração. Mas assim, Marcos, uma hora tá Marcos Vinícius, outra hora tá Marcos Matos, outra hora tá... Qual o seu nome? Quem é Marcos Matos? Bom, é o Marcos Vinícius Ávila de Matos, né? Porque aí eu dou o crédito e a honra, né? Os dois lados, o lado da minha mãe e o lado do meu pai, mas todo mundo me chama de MV, né? Isso aconteceu no mundo corporativo, né? As pessoas que era Marcos Vinícius, começaram a abreviar as iniciais dos nomes de uma maneira geral e acabou ficando MV, né? Para muita gente, MV, você fala Marcos, até as pessoas estranham, né? Mas é mais conhecido como MV. Esse é meu caso, sabia? Eu gosto de chamar você de MV. Para mim, é um carinho chamar você de MV. E eu lembro, Marcos, a vez que eu subi naquele prédio, na Faria Lima, na cobertura, que eu saí do elevador, dei de frente para sua sala, e você falou, entra aqui, vamos tomar um café comigo. Ali, cara, como eu disse, né, ali você ganhou meu coração. E quando eu vi um gesto seu pelas pessoas, né, contribuindo com as pessoas, que é o maior valor dentro da empresa, ali eu falei, esse cara, eu preciso ser amigo dele, não tem jeito. Como que é essa história aí desse amor pelas pessoas, dessa valorização de pessoas, que eu sei que você tem muito isso. Bom, eu acredito muito que o fato de eu ter começado de baixo, né? Eu acho que com 14 anos, eu relato isso um pouco no livro, né? Comecei como metalúrgico, fui fazer Senai, fui ser ajustador mecânico, fui ser ferramenteiro, porque era a profissão do meu pai. Naquela época você tinha sempre uma referência de o que seus pais faziam, você muitas vezes olhava, se inspirava naquilo que você via dos seus pais e queria fazer igual. E eu fui até conduzindo isso até 89, 90, quando veio o Plano Collor, onde muita gente perdeu o emprego e comigo não foi diferente. Eu era apenas um meio oficial ferramenteiro e com aquela crise toda as pessoas tinham que se reinventar. E eu não sabia, mas eu fui buscar uma oportunidade, uma vaga temporária que um amigo meu havia me indicado. Eu tinha que mudar tudo, porque eu jamais sabia o que era um computador, né? Só de olhar, eu mexia em indústria, era o famoso peão de fábrica. E isso tudo me deu uma base, porque quando eu fui abençoado por Deus, fui sendo sempre muito abençoado por Deus de crescendo, chegar a cargos que eu jamais tinha sonhado, né? E é engraçado isso, que as pessoas falam assim, poxa, qual que é o teu sonho? Eu nunca tinha sonhado chegar a uma carreira de executivo de primeiro nível de uma companhia. Eu nunca tinha imaginado, nunca sonhei com isso. Eu sonhava em fazer tudo bem feito, sonhava em fazer com excelência, sonhava em fazer as coisas, falei, eu preciso fazer muito bem feito. E Deus foi me honrando e eu fui conseguindo fazer e, ao mesmo tempo, o fato de você ter vindo, crescendo ao longo da carreira, você via a importância das pessoas no processo. Hoje as pessoas esquecem, né? Querem automatizar processos, querem fazer tudo. Hoje se fala muito de maneira online, etc. Mas a interação com o ser humano ainda é fundamental. Acho que, como nós sabemos, né? O pastor da nossa igreja fala muito isso, né? Pessoas importam. E isso, para mim, sempre foi um diferencial de ter um cuidado com as pessoas, né? De tentar entender, saber um pouquinho das suas histórias e valorizar tudo isso. E isso trazia uma aproximação tão grande que era natural, né? Quando você ia subindo, quando eu ia crescendo e sendo promovido nas empresas, era gostoso, gratificante, porque as pessoas ficavam felizes por aquilo.
porque era algo que ia acontecendo de maneira natural. Legal. Marcos, eu já tive o prazer e a satisfação de ler o seu capítulo. Me surpreendeu, porque eu não, antes de o livro estar pronto, eu não quis ler Começou com um rascunho, né? Depois foi crescendo até se tornar um capítulo. Eu não fiz questão de ler de todos justamente para ser surpreendido. Então, eu fui muito surpreendido quando eu li seu capítulo. E você fala muito de Deus, Marcos, mas as pessoas podem falar assim, Deus, Deus, Deus. Só que Deus tem o papel dele, mas a gente tem o nosso papel também. E quando eu li o teu capítulo, que para mim vieram informações novas, eu descobri ali que existia um cara de valor, né? Antes de começar esse podcast aqui, a gente estava falando sobre a sua família, sobre a riqueza que é a sua família. Mas tudo isso porque é um exemplo do patriarca, do pai. Porque o que fez a grande virada, que é o nome do teu capítulo, foram os seus valores. Não foi isso? Fala para nós. Aí, eu falei, pessoal, antes de começar esse episódio aqui, eu falei, dá um papel que ele vai chorar. E já tá chorando. Aí, tá pior que eu, cara. É isso aí, Marcão. Seja bem-vindo, cara. Aqui, dá a mão aqui. Você, para mim, é uma grande inspiração, cara. E eu te convidei aqui justamente para quem está do outro lado, saber quem é esse cara e saber os valores desse cara. Foi isso que você me conquistou. Não foi você ser vice-presidente de uma empresa. Muita gente, às vezes, busca, que nem o Mizinho falou, o Arnese falou num outro episódio, que as pessoas hoje querem muito ter, né? Ter um cargo de vice-presidente. Só que o metalúrgico não mudou. Os valores do metalúrgico não mudou. Esse é você, cara. Foi esse o propósito de eu te convidar para você estar no livro. Como eu insisti, né, cara? Como eu insisti. É verdade. Mas que legal. Eu estou falando muito aqui para você se recompor. Eu te agradeço. É que você fala de uma parte que... Vamos lá. Respirar. Inspiração. Que é a grande inspiração para mim, né? Você fala, Deus, sim. Mas eu fui muito abençoado, de fato, pelo meu pai. E você vê como que Deus faz as coisas, eu não posso deixar de falar. Verdade. Por quê? Nosso livro, quando foi lançado, quando ele foi o lançamento oficial, ele teve datas alteradas. Você lembra disso que a gente planejou algo, mas de repente Deus vai mudando tudo. E o dia que foi o lançamento do livro não podia ser outro. Era o aniversário do meu pai. Caramba, que emoção, cara. Que emoção. E você sabe, Marcos, que eu fiquei muito feliz por você ali. Não só no dia do lançamento, que foram para as pessoas, mas no lançamento para os autores. Ali também você pôde manifestar a sua gratidão e a sua alegria por participar desse projeto, mas não é participar de um livro, né? Porque o livro só vem relatar a experiência que você teve. Na verdade, ele relata pouco das experiências, né? Sim. Quantas coisas que você viveu e conviveu. Você fala aqui um pouquinho no livro, eu vou dar uns spoilers aqui do Marcos. Cara, a sua ida para a Europa, para os Estados Unidos, assistir a Copa lá na primeira fila. Cara, quanta coisa que você recebeu de presente, né, cara? E às vezes, né, a gente... isso é verdade, nós não somos merecedores. Deus é um grande pai que ele nos trata com carinho. Mas... a Márcia, minha esposa, ela costuma falar muito isso, né? Que os mimos de Deus conosco, né? E o fato de eu ter tido essa oportunidade profissional, eu sempre falava isso, sempre falei isso ao longo da carreira, que na verdade nós não estamos, nós não somos, nós estamos alguma coisa naquele momento. Então eu sempre disse que eu ocupava uma cadeira que era emprestada. Eu não sei até quando eu ficaria naquela cadeira. Mas eu fui muito bem direcionado e muito bem conduzido, né? E eu acho que a Bíblia fala isso, né? Que dentro a mulher sábia edifica a sua casa, né? E eu tenho uma mulher sábia, então ela foi muito sábia e eu acho que nosso relacionamento foi muito útil, porque nós sempre vivemos aquilo que
tínhamos condições das mais diferentes, muito boas, mas a gente sempre colocou muito pé no chão de falar assim, olha, eu posso fazer assim, podemos conduzir dessa maneira. Meus filhos tinham oportunidade de estar nos melhores colégios, terem os melhores... Deus me abençoou de maneira sobrenatural, mas a gente sempre teve muito pé no chão, a gente sempre viveu, como você colocou, eu acho que a base do metalúrgico nunca saiu, né? Então a gente sempre teve isso. Então isso foi muito benéfico, porque hoje eu vejo a criação dos meus filhos, o meu mais velho está se formando na faculdade já, está numa grande corporação no mundo financeiro, o meu do meio e minha filha estão bem encaminhados, e eu vejo que tudo isso foi proporcional àquilo que a gente já teve de base, mas a gente sempre teve aquilo que nós não éramos nada, nós estávamos alguma coisa. Atualmente eu saí do mundo corporativo, eu deixei o mundo corporativo, eu até busquei por algum tempo ver se eu retornava ou não, mas de novo, né, Deus direcionando algumas coisas, tive a oportunidade de entrar numa sociedade no ramo de construção, gerenciamento de obras, e Deus foi abrindo oportunidades. Eu gostei tanto que eu entrei no varejo, também entrei no investir. Nós estamos eu faço parte de um grupo de lojas. Vamos fazer o merchan aqui, né, cara? Precisa fazer o merchan. Qual o nome lá do... Renz Home, materiais de construção. Nós temos o grupo Renz, então já tinham duas... Aí, pessoal... Já tinham 2 lojas, hoje é a 3ª loja do grupo, então nós estamos ali na região da saúde. Estou bem satisfeito, estou na linha de frente, eu tenho gostado desse trabalho. Temos planos, sim, de expansão. Legal. De ter mais aí, nós estamos estudando aí a região, a gente discute um pouco, conversa, mas como tudo isso tem sido base, foi até o início da minha sociedade, foi tudo debaixo de muita oração. Nós oramos para falar, ver se é isso que Deus tem para a nossa vida. E agora nós está nas mãos do Senhor, se uma expansão, uma nova loja, um conceito, enfim. Mas estou muito feliz porque estou conseguindo realizar, consigo ter mais tempo para minha família, que o mundo corporativo rouba isso demais da gente. Eu tenho episódios, tem que segurar, né? Porque você fala, vai chorar de novo. Não. De lembrar do meu filho, de chegar, a gente está na quadra de futebol, ele... Pai, você viu meu gol? Eu não. Também o senhor não sai do celular. É o peso, você tem uma condição, como você falou, Copa do Mundo, Grand Slam, viagem de helicóptero, jato, tudo que eu poderia ter, foi proporcional. Eu desfrutei de tudo isso, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas passaram, porque eu não consegui, não tenho videotape da escola do meu filho fazendo gol, eu tenho que voltar lá e falar, eu não vi. Ele, poxa. Então, você fala assim, cara, hoje eu consigo, paro. Minha esposa quer que eu vou buscar papel para ela, porque ela faz o trabalho. Então, eu vou buscar. Se ela quiser que eu vou, meu filho no médico, eu faço questão. Eu tenho um tempo maior. Ou seja, Deus me deu uma qualidade de vida muito boa. Eu, com 40 anos, eu já era vice-presidente da empresa, mas eu passei a tomar remédio de pressão. E eu falei, cara, não era isso que eu queria para mim, não era o que eu planejei. Mas hoje eu vejo, né, que alguns anos se passaram, 11 anos depois, o meu remédio diminuiu, eu tomo um comprimido por dia, ou seja, as coisas foram melhorando e, naturalmente, hoje a minha interação, a minha proximidade com a minha família é muito maior. Eu sempre me preocupei em tentar ser um bom pai, um bom marido, um bom amigo, eu tento ser um bom executivo, eu tentei ser um bom empresário, um bom gestor de pessoas. Então, eu tenho tido esse cuidado de tentar ser, mas hoje eu vejo poder desfrutar de tudo isso é prazeroso demais, poder ter esse tempo para você. Não estou falando contra o mundo corporativo, mas eu estou falando que tudo tem que ser com equilíbrio. E você sabe, né, Marcos, que a gente conversando aqui agora, você me faz pensar no seu capítulo, A Grande Virada. E a grande virada não foi, eu acho que sair do metalúrgico para o vice-presidente de uma empresa. Foi sair de um vice-presidente de uma empresa para um pai, para um esposo, para um amigo, para um cara que se sente hoje mais realizado e com mais tempo para a família do que aquele vice-presidente lá. E também eu quero te fazer uma pergunta, e não vale 2 respostas aqui, hein? Já vou te dar a dica. Porque eu sei que você vai falar.
o que te inspira ou a sua grande inspiração. Eu sei que Deus é uma e a tua família é outra. Mas eu queria que você compartilhasse alguma coisa sua aí. O que te inspira, meu amigo? Bom, você falou que não pode ser essa questão. Porque isso já está claro e é latente na sua vida, que Deus é um grande inspirador, é a nossa fonte de inspiração, com certeza. Eu li o seu capítulo, cara, você morava lá no fundão, né? Cidade Tiradentes. Não desprezando a cidade Tiradentes, Sim. mas para quem está na Faria Lima hoje como vice-presidente, né? Então é isso. Mas o que te inspira? O que me inspira é mais ou menos o tempo que eu estou tendo aqui contigo. De alguma forma, eu acho que é eu poder servir de alguma forma de exemplo para as pessoas. Eu poder ser algum tipo de referência, as pessoas poderem olhar para a minha vida e ser de alguma forma impactado. Tá. Então aí eu vou pegar esse gancho, cara, que foi quando eu te conheci e você ali tinha alguns conceitos de vida. Se você puder lembrar, se você pudesse falar hoje com as pessoas que estão lá nos ouvindo, 5 pontos aí que possa ser a grande virada de quem está ouvindo você, Marcos. Olha, o grande diferencial, acho que eu poderia dizer alguns, mas eu acho que o ponto, acho que você ser autêntico. Você ser autêntico, e isso me abriu muitas portas. Trouxe consequências, sim, porque hoje as pessoas são vistas, elas tentam passar uma imagem daquilo que elas não são, e eu sempre tentei ser, falei, olha, bom, como eu nunca sonhei, nunca almejei tal coisa, e Deus foi presenteando, eu falei, Deus, eu vou sempre honrar teu nome e vou ser autêntico. Então, acho que as pessoas precisam ser autênticas, ser aquilo que elas são, claro, com respeito, com educação, e ter foco naquilo que elas querem também. Eu acho que foco é uma coisa muito importante. As pessoas hoje começam um projeto, largam na metade, abandonam, elas começam 3, 4 projetos totalmente diferentes e que um não conversam com o outro e perdem muito foco. E naquilo que você for fazer, você se dedicar de verdade. Você se dedicar ao ponto de, por exemplo, na minha época de mundo corporativo, eu tinha vários clientes, várias instituições financeiras que eram clientes, mas eu me preocupava em entender o negócio do cliente. E não era soberba, não era uma questão de arrogância, falar, olha, eu tinha a pretensão de saber um pouco mais do que ele. Para quê? Para que na hora que nós sentássemos para uma discussão de algum tipo de assunto, eu pudesse agregar o valor para o negócio dele, né? Então, acho que é uma coisa de você se aprofundar naquilo que você vai fazer, se aprofunda. Se é um programa, se eu vou entrar na internet através de podcast, que seja algo, eu vou me aprofundar, quem são os melhores, o que eles fazem, o que não é bom eu fazer para eu parar com isso. E eu acredito também que uma outra coisa é não ter medo de ensinar. Eu acho que o que me beneficiou também, passar o conhecimento da gente, não guardar. Eu acho que nós não fomos criados por Deus para guardar algo para nós. Uhum. Eu acho que a gente tem que multiplicar o conhecimento. Você aprende, mas você passando para outra pessoa, você treinando as pessoas, você está multiplicando. Eu acho que é uma questão tão gostosa você deixar legado, né? Eu vejo tanta gente que passou pela minha carreira profissional, que hoje são diretores de empresas, são executivos, que falam, nossa, eu lembro desse rapaz, dessa menina, dessa moça, né, que agora já são todas pessoas, fala, nossa, já chegou num cargo de direção, e a gratidão deles por isso tudo, né? Eles reconhecerem isso, mandam mensagem de falar, olha, queria te agradecer porque você fez parte da minha história. Então, isso me inspira, como você falou lá atrás, por exemplo, saber que de alguma forma eu beneficiei. Eu ajudei de alguma forma, né? Eu fui instrumento para que essas pessoas buscassem e tirassem o máximo que elas podem, porque elas têm muita coisa boa. Você é um exemplo disso. Você é uma pessoa que inspira. Você, o seu nível de relacionamento, a sua preocupação com as pessoas, de querer ajudar. Eu jamais teria escrito um livro, se não fosse você. Eu jamais teria pego para falar. E você começou a estimular isso lá em 2013, 2014, você falava para mim. Você tem que escrever um livro, você tem que escrever um livro. E hoje, depois de eu ter escrito apenas um capítulo, eu tenho sede de escrever o livro todo hoje, porque tem muita coisa que ficou fora. Tem muito detalhe que, por exemplo, você falou do cuidado de pessoas, se você me permite, eu queria dar um exemplo de um episódio, logo quando eu assumi, quando eu fui promovido, quando eu assumi, eu tive que fazer um evento com todos os executivos da companhia, eram mais de 200 pessoas, e nós fomos para um hotel. E dentro dos dias,
nós ficamos o sábado o dia inteiro com as equipes. E brotou no meu coração que eu falei, eu não posso, eu preciso agradecer. Porque os caras abriram mão de um tempo que eles deviam estar com a família deles, para estar aqui, para estar ouvindo sobre plano estratégico, para ouvir qual é o nosso desafio para os próximos anos. Eu escrevi de próprio punho uma carta para cada uma das famílias. Olha. Cada uma das famílias. Eu escrevi uma carta direcionada. Se era um marido que estava conosco, eu escrevi uma carta para a esposa. E se era esposa, eu escrevia a carta para os maridos. Ou se era solteiro, eu mandava para os pais, agradecendo pelo tempo que eles dedicaram. Aquilo, para mim, foi tão natural, mas teve um efeito tão positivo que as pessoas não esperavam. Poxa, uma pessoa que está na cadeira de vice-presidente se preocupar em escrever uma carta para agradecer meu familiar. E ali foi o início de muita coisa boa. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho desse cuidado, de cuidar de gente, de gostar de verdade, mas demonstrar isso na atitude. Você faz eu... Caramba, respira aqui, hein? Porque os pequenos detalhes, né, Marcos? Faz toda a diferença. Mas não é só um detalhe. Você está preocupado na pessoa que ficou lá e você falou, não, eu preciso reconhecer. É fantástico. E, Marcos, não está no seu capítulo, mas como eu conheço um pouquinho da tua vida, e não vale chorar. Cara, outra grande virada, né? A sua vida foi várias viradas, né? Algumas grandes e outras também que você passou por um momento difícil, porque quando você se desligou da empresa, você foi para outra, mas ficou aquele processo, né, de recolocação. Sim. E aí até uma época você queria mudar para os Estados Unidos, né? Eu te incentivava, falei, vai, Marcão, vai, Marcão. Mas não era isso que Deus tinha o propósito para você, né? Então, cara, qual que foi o pior momento e qual foi a grande virada? Para mim, nesse momento, é muito importante. Olha, essa questão da saída do mundo corporativo, né? Ele é muito solitário. Você vai crescendo na carreira. Todo mundo que fala, vou almejo chegar... Eu era o head de uma unidade de negócios com 30 mil pessoas. E é legal, é prazeroso você, né? Você tem os bônus, né? Os ônus também, né? De que é um mundo solitário. Você não tem muito com quem dividir as suas angústias, as suas dores. Quando você vai ter cargos de menor relevância, você consegue compartilhar com seus pares. E você vai subindo, se você divide isso, você de alguma forma mostra a fragilidade. E o mundo corporativo é maldoso. Ele é pesado. Ele é algo que machuca. E muitas vezes eu saí, eu não me arrependo, eu ajudei muita gente. Ajudei e ajudaria de novo. Porque acho que isso faz parte da gente, não só como com os meus valores que já temos, né? Acho que até porque a questão bíblica já fala para a gente ajudar. Mas, por outro lado, era algo que tem no meu coração. Eu não me prendia a isso. Mas as mesmas pessoas que eu pude ajudar em algum momento não quiseram me ajudar. Tinha oportunidade de ajudar e não ajudaram. Aquilo machucou. Machucou porque eu fiquei um ano... quando eu saí dessa empresa, eu lembro que eu peguei minha família e eu fui para os Estados Unidos. Eu fiquei 40 dias viajando. Foi prazeroso demais. Até um dia eu dormi... eu dormia muito pouco. Um belo dia eu dormi, minha esposa falou para os meninos, vai acordar seu pai, que aconteceu alguma coisa. Não é possível, ele está dormindo muito, né? Ela achou que eu tinha... Falou, ele passando mal. Mas, na verdade, ele só era uma questão de... De fato, eu realmente relaxei e descansei. Mas isso tudo foi bom para refletir. Eu via que realmente aquele mundo era meio complicado, as pessoas não tinham mais as mesmas vontades de ajudar como poderiam. E como eu disse no início, né, a gente sempre teve um pé no chão. Então, graças a Deus, eu tinha uma condição bastante favorável aí de poder pensar em outros projetos e me fez olhar para outras coisas, do tipo assim, olha, só sei uma coisa que eu não quero mais, é ir para o mundo corporativo. Eu tive oportunidade, sim, nessas crises todas, até de mudar de país, de ir para outra empresa para cuidar, mas eu não queria mais.
Então, estou numa atividade que eu gosto muito do que eu faço, assim, estou aprendendo cada dia, porque é uma coisa nova, mas foi uma coisa que machucou, sim, mas eu digo que me fortaleceu. Me fortaleceu para eu poder ver que a gente tem muita coisa boa e a gente acaba não valorizando, né? Eu acho que muitas pessoas aprenderam isso com a pandemia. Algumas não, né? Mas outras aprenderam bastante com a pandemia, que você fala, poxa, eu aprendi a ficar em casa, eu aprendi que eu não preciso trocar de carro, aprendi que o pouco que eu tenho é muito. E isso tudo eu não precisei da pandemia, eu aprendi ao longo do tempo. Deus foi bondoso comigo de me ensinar e me fortalecer. E hoje eu sou muito feliz com aquilo que Ele me proporcionou. Muito bom, Marcos. Eu vejo em você assim, esse legado que você deixou aí para as pessoas, né, no mundo corporativo. Talvez centenas, milhares de pessoas estão assistindo esse podcast aqui. Cara, e eu vou te fazer um desafio. Como você falou em detalhes, talvez uma pessoa que está assistindo esse podcast, que talvez está passando essa mesma crise que você passou lá, de não ter ninguém para conversar, não ter ninguém para desabafar. O que você gostaria de falar para essa pessoa, Marcos? Bom, o que fez a diferença, o que pode ser diferente para cada um de nós, sem dúvida alguma, tenho certeza, é Deus no coração. É você ter aquela fé. Eu nunca perdi minha fé. Eu sempre orei, sempre entreguei. E a Bíblia fala isso pra gente, né? Acho que as pessoas querem de entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. E quando diz Ele o mais, é tudo mais. O mais Ele vai fazer. Ele fez pela minha vida, Ele vai fazer pela tua. Então o que eu posso dizer é que é entrega. Entrega, confia, e o mais Ele vai fazer. Para você que nos assistiu, mais um episódio aqui da série Inspiração no nosso podcast Inspira Sucesso, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e aguarde o próximo. Tem mais coisas chegando por aí, fantásticas. Inspire-se.